Pessoal, sobre raízes da função do segundo grau, dada a função f de x igual a ax² mais bx mais c, nós podemos determinar sua raiz considerando f de x igual a zero. Então, basta eu substituir f de x igual a zero. Desta forma, nós vamos obter a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, que pode ser resolvida pelo método resolutivo de Bhaskara, ou até mesmo por soma e produto, ou qualquer outro método que possibilite encontrar as raízes desta equação. Então, vamos aos exemplos. Vamos obter os zeros da função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Bom, então, o primeiro passo, nós vamos fazer x² menos 5x mais 6 igual a zero. Fazendo isso, nós vamos ter x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, agora nós vamos calcular as suas raízes, utilizando o método resolutivo aqui de Bhaskara. Então, pela fórmula, nós temos x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou de delta, né? b² menos 4ac dividido por 2 vezes a. Então, aqui nós vamos encontrar os coeficientes a, b e c. O a é igual a 1, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 6. E agora eu vou substituir aqui na fórmula. Então, o x será igual a menos, com este menos aqui, o b então já vai ficar positivo. Então, não precisa colocar o sinal de positivo. Então, nós temos x igual a 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. Aqui é 4ac, então significa que 4 vezes a é 1 vezes o c, que é 6, dividido por 2 vezes a. Então, o a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Então, vamos calcular agora esta expressão, onde eu vou calcular primeiro a potência. Então, vamos copiar isso aqui, x igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, isso vai dar 25. Menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 é 24. Dividido por 2. 25 menos 24, isso vai dar 1. Então, nós temos x igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. A raiz quadrada de 1 é 1, então nós temos que x é igual a 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então, aqui nós determinamos o x1, 5 mais 1, isso vai dar 6, dividido por 2, é 3. E o x2 é 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, é igual a 2. Então, as raízes, ou os zeros da função, é 3 e 2. Vamos ao próximo exemplo. O exemplo B, h de x igual a 2x² mais 3x mais 4. Então, nós podemos fazer desse jeito. 2x² mais 3x mais 4 é igual a zero. Então, repare que eu tenho o valor de a, que é 2, o b é 3 e o c é 4. Eu vou substituir na fórmula, então, x será igual a menos b, o b é 3, então, colocamos menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então, é 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4, dividido por 2 vezes a. O a é 2, então 2 vezes 2 é 4. Resolvemos agora essa expressão fazendo desse jeito. X igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 4 é 32, dividido por
por 4. Vamos agora o 9 menos 32, então o x será igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 32. Então, eu posso efetuar essa subtração, 32 menos 9, só que o resultado vai ser negativo. Então, aqui é 12 menos 9, isso vai dar 3, e aqui fica 2. Então, isso é menos 23 dividido por 4. Então, como essa raiz é um número negativo, então não pertence aos reais, então nós podemos escrever que esta função não possui zeros reais. Quantidade de raízes. As raízes de uma função quadrática são os valores de x, então, para os quais o y é igual a ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, são as abscissas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x. Então, observe que quando nós temos uma parábola que ela intersecta o eixo x em dois pontos distintos, então nós temos aqui, por exemplo, o x1 é 2 e o x2 vale 3. Então, observe que nessa situação, nós temos que o delta ele deve ser maior que zero. Então, porque há duas raízes reais e distintas. Então, neste exemplo, nós temos o delta é maior do que zero. Agora, quando o gráfico tocar em apenas um ponto o eixo x, observe que ele tem apenas uma raiz. Então, nessa situação, o delta é igual a zero, pois observe que há só uma raiz real. Então, colocamos aqui delta igual a zero. Agora, se o gráfico não interceptar o eixo x em nenhum ponto, então, nessa condição, o delta deve ser menor do que zero. Não há raiz real. Então, o delta é negativo. O delta deve ser menor do que zero. Para calcular o delta, lembrando, ele é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Quais as condições de m na função y é igual a 3x² menos 2x mais m menos 1, a fim de que, letra A, não existam raízes reais? Então, nós temos a condição para que isso aconteça, o delta ele deve ser negativo, ele deve ser menor do que zero. No item B, haja uma raiz dupla, então o delta deve ser igual a zero. E no item C, existam duas raízes reais e distintas. Então, o delta deve ser maior do que zero. Então, vamos lá. No item A, nós temos aqui delta é menor do que zero. Mas o delta ele é igual a b² menos 4a c. Então, nós temos aqui o delta nas três condições. Então, nós podemos aqui determinar o valor de b² menos 4ac, onde o a é igual a 3, porque ele é coeficiente de x ao quadrado, o b é igual a menos 2 e o c é igual a m menos 1. Então, lembre-se que nós temos aqui y é igual a ax² mais bx mais c. O a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Então, vamos lá, substituindo, b elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, e vezes o c, é m menos 1. Então, menos 2 ao quadrado, isso é 4, menos 4 vezes 3 é 12. Então, nós temos aqui 12 que multiplica m menos 1. Portanto, nós teremos que 4 menos 12 vezes m é menos 12m. E menos é mais. Menos 12 vezes menos 1 é 12 positivo. 12 mais 4 é 16. Então, menos 12m mais 16. Este é o valor de delta. Então, vamos aqui deixar anotado. O delta corresponde, então, a menos 12m mais 16. Então, basta agora aplicar as
as condições para que delta seja menor do que zero, então não existem raízes reais. Então vamos substituir agora o delta por menos 12m mais 16, menos 12m mais 16, isso deve ser menor do que zero. Passamos o 16 para o outro lado, menos 12m é menor que menos 16. Como menos 12m é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, isso aqui vai ficar positivo, 12m. Lembrando também, é menor. Então, multiplicamos por menos 1. O sinal da desigualdade também vai inverter. E aqui é menos 16. Vai ficar 16 positivo. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o m deve ser maior que 16 sobre 12. Simplificamos por 4. O m, então, será maior que 4 terços. Bom, então esta é a condição para que não existam raízes reais. O m deve ser maior que 4 terços. Vamos agora ao item B. Haja uma raiz dupla. Então, o item B, o delta deve ser igual a zero. Então, esta expressão, menos 12m mais 16, é igual a zero. Então, determinamos o valor de m. O 16 passamos para o outro lado, menos 12m é igual a menos 16. Multiplicamos por menos 1, então teremos 12m é igual a 16. Observe que é o mesmo valor aqui, 4 sobre 3. Porém, o que vai mudar é o sinal. m é igual a 16 dividido por 12. Simplificamos, então o m é igual a 4 terços. Essa é a condição para que haja uma raiz dupla. O delta deve ser igual a zero, portanto o m é igual a 4 terços. Então agora o item C. Existam duas raízes reais e distintas. O delta deve ser maior do que zero. Então menos 12m mais 16, isso é maior que zero. Damos o 16 para o outro lado, menos 12m é maior que menos 16. Novamente, o 12m ele é negativo, multiplicamos por menos 1. Então, nós temos 12m, invertemos o sinal da desigualdade, é menor que 16. Portanto, o m é menor que 16 sobre 12. Simplificamos, o m é menor que 4 terços. Então, aqui está a condição para que existam duas raízes reais e distintas.